E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rondinelli Ferreira e vamos dar início ao módulo Métodos de Conservação e Cuidados no Transporte do Leite e dos Derivados Lácteos, com a aula sobre requisitos higiênicos sanitários no armazenamento e transporte do leite e produtos lácteos. Objetivos da aula: definir o que é leite e leite cru refrigerado de acordo com a legislação, apresentar os requisitos higiênicos sanitários no armazenamento e transporte do leite e produtos lácteos, e conhecer o fluxo do leite dentro da indústria. Dessa maneira, o programa da aula foi dividido da seguinte forma: definição de leite, obtenção higiênica do leite, quanto à ordenha higiênica, ou seja, cuidados necessários durante e após a ordenha, definição de leite cru refrigerado, requisitos de qualidade do leite de acordo com as instruções normativas ou INS, recepção e fluxo do leite na indústria, as considerações finais e o tópico para a próxima aula. Leite. De acordo com o RIS-POA, que é o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, artigo 475, entende-se por leite, sem outra especificação, o produto oriundo da ordenha completa e ininterrupta, em condições de higiene, de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas. O leite de outros animais deve denominar-se segundo a espécie de que proceda. Por exemplo, leite de cabra deve-se proceder como leite de cabra, búfala, leite de búfala. Com relação à obtenção higiênica do leite, temos aqui na figura 1 dois tipos de ordenhas, ordenha manual e ordenha mecânica. Na letra A, a ordenha manual é feita pelo próprio manipulador, ou seja, pelo próprio funcionário. E aqui na ordenha mecânica temos um aparelho, um equipamento que faz toda a sucção do leite para tirar essa ordenha. Com relação à ordenha higiênica, ela consiste em quê? Consiste na ação de retirada do leite em condições adequadas de higiene relacionada ao quê? Ao animal, quanto ao úbere e suas tetas, ao ambiente, área local em que é realizada a ordenha, aos equipamentos, utensílios e à própria higiene do manipulador. Com relação à ordenha manual, dá-se para notar que há muitos pelos no braço do manipulador. Isso aqui pode ser uma fonte de contaminação tanto física quanto aos pelos, quanto microbiológica. Então, seria de boa ação que esse manipulador não tivesse pelos. Ou, melhor ainda, que fosse somente ordenha mecânica. Então, é muito bom que se tenha essa concepção quanto à higiene, quanto a esses cuidados. Até mesmo por ordenha mecânica, tem que estar totalmente e muito bem higienizado, toda essa parte da ordenha onde se passa o leite, desde a saída da teta da vaca ou do animal, até mesmo durante todo o processo, essa parte da mangueira aqui. Com relação às etapas básicas para essa parte da obtenção higiênica do leite, tem que ter alguns cuidados, tanto antes da ordenha, durante e após a ordenha. Vamos ver alguns cuidados inerentes a essas etapas. Com relação às etapas antes da ordenha, observar os fatores relacionados com o local da ordenha, condições inerentes ao animal, equipamentos e utensílios e com o ordenhador, principalmente com relação à higiene e presença de insetos, de contaminantes. Tudo isso deve ser feito com muita cautela, porque exatamente a partir daí é que você vai começar as etapas para obter o produto de qualidade. Quanto durante a ordenha, o que deve ser feito? Limpeza cuidadosa das tetas, realizar os testes rápidos no leite ordenhado para verificação da saúde animal, ou seja, se há alguma enfermidade nas tetas, ou seja, no úbere, alguma inflamação. Dá-se o nome de mastite, esse tipo de infecção que nós vamos ver posteriormente, esse tipo de enfermidade no animal. Observar as condições higiênicas do ambiente, ou seja, o local da ordenha, e os cuidados necessários dispensados ao leite pós-ordenha, considerando também seu armazenamento e refrigeração adequada. Ou seja, a partir do momento que se começa a fazer a ordenha, é muito importante que se bloqueie toda e qualquer etapa que possa contaminar o leite. Por isso mesmo, faça toda a limpeza cuidadosa das tetas, observa se não há nenhuma infecção, alguma enfermidade no animal que possa ocasionar algum problema depois na matéria-prima, ou seja, o leite. Assim mesmo, com relação ao armazenamento do leite posteriormente a essa ordenha. E depois da ordenha,
Temos aqui realizar o tratamento das tetas, ou seja, fazer toda uma outra limpeza nas tetas, para que não deixe resquício nenhum que possa contaminar o úbere. Efetivar a higienização dos equipamentos, utensílios e condicionar o leite sob refrigeração adequada. Então, ou seja, de forma resumida, todas as etapas básicas elas devem seguir todos os procedimentos corretos de higiene, tanto local, quanto animal, quanto equipamentos, quanto retirada, quanto armazenamento desse leite, quanto do manipulador. Temos aqui alguns exemplos com relação às etapas básicas. Na figura 2, podemos ver que na letra A, lavagem e secagem das tetas somente com água, das tetas em geral. Lavagem e secagem das tetas, ou seja, do úbere, da parte realmente que vai ser retirado o leite. Letra C aqui, teste da caneca do fundo escuro. Esse teste da caneca aqui, quanto a esse teste da caneca aqui, com uma tela, que pode se denominar aqui com telada, né? Com presença de grumos, podemos ver aqui, na letra E, significa um teste positivo para mastite, ou seja, formação de grumos. Como consiste esse teste? Esse teste da caneca telada consiste em coletar os primeiros jatos de leite de cada uma das tetas, e isso dentro da caneca. Se na tela ficarem retidos grumos ou pus amarelado, é um indício de que o animal está com mastite. E nesse caso aqui, como se consegue perceber, é denominado como mastite clínica. Vamos ver agora nessa próxima informação. Ou seja, temos aqui uma enfermidade, que normalmente é ocasionada no úbere do animal, denominado como mastite. E se observarmos aqui na figura 3, temos aqui um úbere bem inchado, bem vermelho, que é uma das características para se ter mastite, né? Observa-se que se tem mastite clínica através desses fatores que conseguem ser observados. Esse tipo de enfermidade é dividido em mastite clínica e subclínica. A clínica é aquela onde se pode ser observado esses tipos de sinais, como vermelhidão, inchaço, irritação no úbere. A mastite subclínica é aquela que não pode ser vista a olho nu, ou seja, frequentemente ela não apresenta sintomas nenhum. E ela é diagnosticada através de exames laboratoriais ou contagem de células. Então vamos determinar o que é mastite. É a inflamação da glândula mamária, ou seja, onde se é retirado o leite, é produzido e retirado o leite, sendo detectado de forma mais visível nas tetas, é o que nós podemos ver na figura 3. Nas tetas do animal através de edema, aumento de temperatura, endurecimento da região infectada, dor, grumos e pus. A vaca apresenta febre, desidratação, perda de apetite e queda na produção de leite, ou seja, são os sintomas relacionados à mastite. Tanto na parte do úbere, ou seja, das tetas, que você consegue ver que há uma anormalidade, uma deformidade nesses úberes, né, nessa teta. O animal em si também apresenta esses outros sintomas. Com relação à causa, ou seja, o que pode causar essa mastite no úbere do animal? É causado por bactérias do grupo Coliformes, Streptococcus e Enterococcus, e fungos que contaminam o animal por estar presentes em locais insalubres. Então, a causa relacionada a esse tipo de enfermidade são bactérias e fungos. Se eles estão presentes em locais insalubres, ou seja, em locais com falta de higiene, uma das etapas principais para que não tenha isso seria o quê? Higiene do local, higiene do animal, higiene das tetas. Tudo isso evita a ação desse tipo de micro-organismos que pode causar essa enfermidade no animal e pode acabar com a qualidade do leite, porque esse leite não pode ser consumido. E quanto à devida consequência, né, a essa enfermidade, temos o aumento de células somáticas, ou CCS, que seria contágio de células somáticas, que podem estar presentes no leite. E de forma geral, o que são essas células somáticas ou contágio de células somáticas? São células de defesa do organismo, ou seja, do organismo do animal de leucócitos, que migram do sangue para o interior da glândula mamária, com o objetivo de quê? Qual é o principal objetivo desses leucócitos, ou essas células de defesa?
combater agentes agressores, ou seja, esses micro-organismos, mas podem ser também células secretoras descamadas. Então, uma das partes que se pode ter como certeza que o animal está com mastite, está com uma inflamação no úbere, né, é esse aumento das células somáticas, que são células de defesa do organismo do animal. E passando para o leite torna-se um produto de má qualidade, não podendo ser consumido. Com relação agora à etapa de filtragem e refrigeração, assim que se faz a ordenha higiênica, né, do leite, temos aqui a etapa de filtragem do leite, aqui na letra A. Para que se faz essa etapa? É para retirar partículas grandes, advindas da onde? Realmente do processo de ordenha. Ou seja, já se retira todas essas partículas maiores para que o leite fique mais higiênico para a próxima etapa, que seria a parte de refrigeração. Aqui temos na letra B aqui, a parte de refrigeração, onde é colocado em um tanque, onde deve ser armazenado até a parte da coleta e transporte para o laticínio. Com relação à temperatura aqui de refrigeração, vamos ver posteriormente que deve estar armazenado e assim na espera para a coleta na temperatura de 4 graus Celsius. De acordo com o leite cru refrigerado, de acordo com a Instrução Normativa 76 e 77 de 2018, temos que é o leite produzido em propriedades rurais, refrigerado e destinado aos estabelecimentos de leite e derivados sob serviço de inspeção oficial. Com relação à qualidade do leite, quanto à refrigeração e transporte, quanto às características sensoriais, parâmetros físico-químicos e parâmetros microbiológicos. Vamos começar a ver aqui com relação à refrigeração e o transporte para manter a qualidade desse leite. Com relação à refrigeração e transporte, temos aqui que quanto à sua conservação e expedição do leite no posto de refrigeração, ou seja, ele deve estar a 4 graus Celsius, até a parte de coleta e transporte. Com relação ao recebimento desse leite no estabelecimento, ele pode chegar a uma temperatura de 7 graus Celsius e, excepcionalmente, a 9 graus Celsius, não mais do que isso. E com relação à conservação do leite na usina de beneficiamento ou fábrica de laticínio antes da pasteurização, ou seja, teve toda essa parte de transporte, chegou ao estabelecimento, ao laticínio, por exemplo, com 7 graus Celsius. Até ele ser pasteurizado ou seguir para o processo de produção de algum produto, qual é a temperatura de conservação desse leite até esse processo de pasteurização? 4 graus Celsius. Então, retira-se o leite na fazenda, deve se refrigerar a 4 graus Celsius. O transporte, ele deve ser entregue no estabelecimento a 7 graus Celsius ou no máximo, ou seja, excepcionalmente 9 graus Celsius. Após isso, o seu armazenamento, a sua conservação até fazer algum processo com esse leite, deve ser de 4 graus Celsius. É muito importante ter sempre essas temperaturas fixas na mente para saber direitinho o que está dentro ou fora da legislação. Ainda com relação à refrigeração e transporte, temos que o processo de coleta de leite cru refrigerado na propriedade rural consiste em recolher o produto em veículo com tanque isotérmico, ou seja, que mantém a temperatura, através de mangueira e bomba sanitária, diretamente do tanque de refrigeração em circuito fechado, ou seja, assim que o leite já está no tanque de refrigeração a 4 graus Celsius. O processo de transporte dessa parte do tanque até o caminhão isotérmico deve ser feito em circuito fechado, ou seja, sem contato com o meio externo, assim, para que não tenha outras fontes de contaminação. Dessa maneira, a mangueira e a bomba sanitária devem estar higienicamente corretas. E com relação ao tempo transcorrido entre as coletas de leite nas propriedades e a entrega na parte de recebimento, ou seja, nos laticínios. O tempo transcorrido entre as coletas de leite nas propriedades rurais não deve ser superior a 48 horas. Após esse período, o leite já passa até algumas
transformações químicas e bioquímicas, ou talvez até mesmo da parte de contaminação, que vão degradar esse leite, ou seja, a sua qualidade vai ser inferior do que a 48 horas antes. Então, o tempo máximo transcorrido até entregar esse leite deve ser no máximo de 48 horas. E com relação aos carro-tanques? Os carro-tanques devem ser lavados externamente antes do descarregamento e higienizados internamente após cada descarga do leite, ou seja, evitando o quê? Contaminação ou proliferação de micro-organismos. Temos aqui na figura 5 exemplos de caminhões isotérmicos para carregamento e transporte de leite. Com relação às características sensoriais do leite, de acordo com a Instrução Normativa 76 e 77, de 2018. É um líquido branco, opalescente, homogêneo, ou seja, tem uma só fase, e odor característico, ou seja, odor de leite. Temos aqui na tabela 1 parâmetros físico-químicos, né? Um resumo desses valores com relação ao leite. Com relação ao parâmetro água, temos aqui como porcentagem, de acordo com os requisitos, de 87%, teor mínimo de gordura tem que ser de 3%, sem a parte de padronização, porque quando você faz a padronização dentro da indústria, aí sim pode ter 3%, 2,5%, 0,5%, de acordo com o tipo de leite, semidesnatado ou desnatado. Teor mínimo de proteína aqui de 2,9%, teor mínimo de lactose anidra, ou seja, somente a lactose. Anidra quer dizer sem água, somente a lactose, 4,3%. Teor mínimo de sólidos não gordurosos, 8,4%, ou seja, sem a parte de gordura. E o teor mínimo de sólidos totais, 11,4%. Com relação à acidez titulável, 0,14 a 0,18 gramas de ácido lático por 100 ml de leite. O ácido lático, como nós já vimos no módulo 5, refere-se ao ácido que está presente no leite devido à degradação do açúcar do leite, que é a lactose, e é realmente esse ácido que confere ao leite a acidez. Temos aqui a estabilidade ao alizarol, que é um teste, é uma análise que se faz quando o leite é entregue ao laticínio. Temos aqui para o leite aceitável, né? De acordo com os parâmetros físico-químicos, a cor dele é rosa, o salmão, sem coagulação. Com relação à densidade relativa do leite a 15 graus Celsius, que demanda a análise, é de 1,028 a 1,34 gramas por ml. Se estiver fora dessas especificações, pode ser que o leite foi fraudado. E com relação ao índice crioscópico, ou seja, que é o índice que mostra o ponto de congelamento do leite, temos aqui uma variação de menos 0,512 a menos 0,536 graus Celsius, ou seja, nessa faixa o leite está com a quantidade exata de água e o seu ponto de congelamento está correto dentro da legislação. Quanto mais próximo de zero for esse número, por exemplo, menos 0,510, menos 0,505, é mais aceitável que se tenha alguma adulteração pela adição de água, porque o ponto de congelamento da água é zero. Então, ou seja, quanto mais próximo de zero estiver esse número, com certeza teve alguma adulteração pela adição de água. Com relação agora aos parâmetros microbiológicos, né, temos aqui na tabela 2, agora de acordo com a Instrução Normativa 31 de 2018, Instrução Normativa 5 de 2019. Temos parâmetros biológicos, resíduos e contaminantes para leite cru. O índice medido, tivemos aqui contagem padrão em placas, ou CPP, UFC por ml, ou seja, unidade formadora de colônia. Mínimo de uma análise mensal, que é o que manda a legislação, deve ser feita uma análise mensal, com média geométrica sobre o período de 3 meses, de 3 em 3 meses. E temos aqui que a partir de 1º de julho de 2019, o máximo aceitável para contagem padrão em placas
em unidade formadora de colônia por ml foi de 1 vezes 10 a 5. Com relação à contagem de células somáticas, ou CCS, por ml, mínimo de uma análise mensal, com média geométrica sobre o período de 3 meses. Temos que a máxima é de 4 vezes 10 a quinta, ou seja, acima disso, o leite já está fora das denominações corretas, de acordo com a legislação. E resíduos de produto de uso veterinário e contaminantes, valores abaixo dos limites máximos previstos. Ou seja, é bom que não se tenha de forma nenhuma resíduos de produtos de uso veterinário e contaminantes. Temos aqui agora, na figura 6, o fluxograma do fluxo do leite dentro da indústria. Vamos acompanhar aqui como é toda a parte de obtenção do leite na fazenda, o seu transporte até chegar na indústria e a parte de processamento. Temos aqui com relação à ordem higiênica, nós já vimos que ela pode ser feita tanto manual quanto mecanicamente. Tem todos os cuidados que se devem tomar com relação a essa ordenha, tanto antes do processo, durante o processo e após o processo, tanto com o local, quanto com o animal, quanto com a teta do animal, preocupar-se com essa parte também da saúde do animal, do bem-estar animal, quanto com a parte do manipulador, que deve seguir todos os protocolos de higiene. Com relação ao transporte, vimos que é feito em caminhão isotérmico, vimos as temperaturas importantes, tanto da parte de conservação lá na fazenda, desde em tanques até 4 graus Celsius. Essa parte de transporte, ele pode chegar na indústria até 7 graus Celsius de temperatura, excepcionalmente 9 graus Celsius, não passando disso, devido até mesmo à parte de qualidade do leite. Essa parte de coleta e até a parte de transporte para entrega não pode ultrapassar 48 horas, também visando a parte de qualidade do leite. E chega-se então no laticínio, onde são feitas várias análises. Uma delas, como nós vimos, é a parte da estabilidade ao alizarol, que não pode ter informação de grumos. E com relação à cor, né, desse teste, rosa salmão, além da parte de análise de densidade, análise de índice crioscópico, a parte de índice de porcentagem de gordura, proteína e outros, para garantir que o leite realmente está idôneo ao chegar no laticínio. Isso tudo é feito com relação ao leite já na plataforma, né, com essa recepção e o leite na plataforma, feitas as análises laboratoriais de rotina que foram descritas, e tem-se agora a parte de padronização do leite, ou seja, ele chega a uma certa temperatura, chega com uma certa quantidade de gordura, faça toda essa parte de padronização. Após a parte de padronização, desnat, né, com relação a ter esse leite integral com 3%, ou leite semidesnatado ou desnatado, passa para o processo térmico, que nós vimos também no módulo passado, com relação à homogeneização, ou seja, ter um leite homogêneo, né, que não tenha partículas de gordura e ou outras partículas que estejam aglomeradas, que sejam inerentes ao leite. Passa pelo processo de pasteurização, ou seja, é um processo que vai eliminar as bactérias patogênicas e outras indesejáveis, e tem-se a escolha quanto você vai produzir. Leite de consumo direto ou fluido, onde é feita a parte de pasteurização, resfriamento e a parte do invase desse leite. Com relação a esse tipo de leite, após a pasteurização tem esse leite denominado de barriga mole, que é envasado em sacos de plástico de barriga mole, ou seja, aqueles mais mole. Armazenado em câmaras frias em 4 graus Celsius e a parte de comercialização, que deve-se garantir o tempo de armazenagem, de acordo com a temperatura de armazenamento. E com relação aqui, se não for feito o leite para consumo direto ou leite fluido, temos aqui o setor de elaboração de derivados lácteos, como também foi visto no módulo passado, pode ser para a produção de queijos, doce de leite, iogurte, bebidas lácteas, requeijão e outros. Com relação a esses produtos, deve-se observar tanto a parte de produção, todas as etapas, todos os ingredientes que são adicionados para se fazer esses produtos, quanto a sua parte de
embalagem e armazenamento. Para cada tipo de produto, há uma certa temperatura para armazenamento e o tempo de armazenamento, ou seja, sua vida de prateleira. Então, é bom que você observe isso para cada tipo de produto. Armazenamento em câmaras frias, que vai ser de acordo com cada produto. É a parte de comercialização. Então, dessa maneira, temos as considerações finais. O que foi possível entender e ver na aula de hoje? Definir o que é leite e leite cru refrigerado de acordo com a legislação, a diferença desses dois tipos de leite, né? O leite em si, o que ele é quanto à sua composição, como ele é obtido, e a diferença com relação ao leite cru refrigerado, ou seja, esse processo que ele passa para a sua conservação e armazenamento. Temos aqui ainda entender os requisitos higiênicos sanitários no armazenamento e transporte do leite e produtos lácteos. Vimos toda a parte, desde a parte da ordem higiênica até a parte de conservação. O transporte desse leite até ele chegar na indústria, a sua destinação, né? As análises que ele passa ao chegar na plataforma do leite. Após isso, temos todo o período de padronização, pasteurização e o direcionamento, se vai ser para leite fluido, né? Envase para leite fluido para consumo ou produtos em geral. E após isso, a parte de armazenamento, que é muito importante observar isso quanto à conservação, quanto à sua temperatura de conservação e o seu tempo de prateleira, né? Sua vida de prateleira. E conhecer o fluxo do leite dentro da indústria. Para a próxima aula, vamos ver o tópico métodos de conservação pelo uso do calor e refrigeração e suas atuações na qualidade dos produtos. Pessoal, agradeço muito por terem assistido a essa aula. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. É um tópico que é a base para se ter um produto de qualidade, uma matéria-prima de qualidade, para se obter, posteriormente, produtos de qualidade. Eu sempre falo isso e vou sempre repetir. Uma matéria-prima de qualidade pode resultar em um produto de qualidade, desde que garanta todas as etapas até a formulação e conservação desse produto. Mas uma matéria-prima de má qualidade, não há nada que se faça para você ter um produto de boa qualidade. Os tutores estão aguardando vocês, caso vocês tenham alguma dúvida. Espero que tenham gostado. Muito obrigado novamente e até a próxima aula.